A camuflagem era uma tática onipresente em tudo durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, essa prática, que se espalhou ao longo de todo o século XX, não parece ter sido aplicada aos uniformes militares durante o conflito, pelo menos na Europa. Os americanos do Pacífico e algumas divisões alemãs já usavam camuflagem antes dos combates na Europa. Então, por que os americanos proibiram o uso de camuflagem na Europa? Porque os alemães e soviéticos também não costumavam usá-la. Neste vídeo, vamos falar sobre o curioso caso do camuflado no maior conflito militar da história. Então, fique confortável e seja bem-vindo ao Guns Club. Em 7 de dezembro de 1941, a Segunda Guerra Mundial começou para os Estados Unidos. Ainda faltava muito tempo para que eles sequer pudessem lutar na Europa, dentro do coração do Reich. Mas isso não significava que eles não precisassem usar uniformes militares na linha de frente. No Teatro do Pacífico, o uniforme de camuflagem era comum, P-42, que, em geral, teve um bom desempenho em cada ataque nas ilhas japonesas. Naquela época, os uniformes de cor única eram os mais comuns e usados. Essa camuflagem era chamada de OD-3 e OD-7 nas etapas intermediárias e finais da guerra. Isso mesmo, eu os chamei de camuflagem, já que esses também são camuflagens, segundo os padrões do Exército dos Estados Unidos da América, só que o P-42 tem padrões e o OD não tem. No Pacífico, os americanos entenderam que o camuflado com padrão era muito mais eficaz do que o de cor única. Assim, durante os preparativos para o desembarque na Normandia, estudou-se o uso de camuflagem com padrão europeu. O plano era usá-lo de forma limitada, para estudar sua efetividade em combate. Se favorável, seria padronizado para todo o exército. Quando o desembarque começou, era possível ver muitos membros da 2ª Divisão Blindada usando uniformes com padrões de camuflagem. Também da 2ª e da 30ª Divisão de Infantaria. Os uniformes eram bastante engenhosos. Era possível ver configurações completas de camuflagem padrão, sendo calça e jaqueta uma peça única, assim como também era possível ver em 2 peças, calça e jaqueta separadas. O uniforme reversível tinha camuflagem de areia por dentro e por fora. Para a selva, era pensado para usar o camuflado de praia durante o desembarque e, posteriormente, o de selva dentro da Europa. Claro, os capacetes tinham o padrão do uniforme com uma capa reversível. Como previsto, obtivemos muitos dados relevantes. Durante o desembarque, muitos soldados abandonaram os uniformes completos porque causavam muito calor, por isso foram rapidamente descartados. As versões reversíveis foram logo descartadas, pois desde 1944 só se lutaria na Europa, não em praias ou desertos. A camuflagem era excelente, proporcionando um alto nível de ocultação aos soldados que a usavam. No entanto, o camuflado de padrão seria rapidamente proibido por razões além da sua efetividade. Anos antes, em 1935, a Alemanha havia impulsionado o uso de camuflagem para todos os componentes de suas forças armadas. Na verdade, eles tinham uma divisão de cientistas especificamente dedicada à pesquisa de camuflagem. Essa divisão era dirigida por Otto Schick, professor de arte de Munique. Schick também pensou no camuflado duplo em camisas reversíveis, mas para levar em conta as estações europeias, no verão, o ambiente reflete a luz em um espectro diferente do outono. Portanto, não é sensato usar o mesmo camuflado em ambas as estações. Por isso, o camuflado deles tinha padrões verdes para o verão e marrons para o outono. Esse novo camuflado foi testado pelas tropas de disposição das SS, sendo tão bom que estimavam que reduziria o raio de baixas em 15%. Schick também desenvolveu uma máscara especial com camuflagem para atiradores de elite e uma lona especial de algodão impermeável para todos os camuflados. Esses camuflados agradaram tanto ao alto comando das SS, que se tornaram oficiais e distintivos de todas as divisões das SS. Em 1941, esses camuflados, com pequenas alterações, foram estendidos para outros corpos das Forças Armadas Alemãs, como a Luftwaffe e a Kriegsmarine. Finalmente, também para os Fallschirmjäger. Estava planejado que toda a Wehrmacht usasse camuflagem também. No entanto, a empresa que os produzia mal conseguia entregar 10.000 peças por mês. A produção era algo artesanal e, embora estivesse sendo modernizada progressivamente,
não dava conta de produzir milhões de uniformes por mês. A produção aumentou de 10 mil uniformes por mês para 33 mil em 1944. Quando os aliados desembarcaram na França, algumas divisões da Wehrmacht tinham uniformes com camuflagem de padrão. As SS sempre usavam camuflagem, por isso o soldado norte-americano estava muito familiarizado com a camuflagem de padrão inimiga. Por outro lado, as tropas americanas tinham apenas algumas divisões com camuflagem. Então, nos combates, enquanto os norte-americanos experimentavam com a camuflagem, aconteciam fatos inusitados de fogo amigo. Casos em que divisões inteiras abriam fogo sem compaixão contra seus aliados se tornaram muito comuns. De longe era difícil saber que eram aliados. Uma citação popular a respeito é a de um soldado da 29ª Divisão de Infantaria, o qual, junto com vários de seus companheiros de pelotão, foi o autor de um ato de fogo. Amigo, aqueles caras deviam saber que não deviam usar camuflagem como os malditos alemães. Atiramos neles com tudo para o inferno. O exército dos Estados Unidos da América mantém em sigilo os números de baixas por fogo amigo nesse incidente. Mas o problema foi tão grave que os uniformes com padrões de camuflagem foram completamente proibidos em agosto de 44, depois de apenas 2 meses de uso. Por isso, é realmente raro ver fotos de soldados norte-americanos com camuflagem na Europa. É uma verdadeira raridade histórica ver um com camuflagem. Os alemães adaptariam muito melhor sua camuflagem ao combate urbano e às estações. Com o Leibemaster, que começou a ser produzido em 1945. Mas simplesmente, a guerra terminou muito antes que pudesse se tornar um padrão em todo o exército. Do lado soviético, camuflagens também eram raras. Isso acontecia porque, assim como com os alemães, as peças de camuflagem eram usadas por tropas de destaque, como atiradores de elite ou paraquedistas. Os atiradores de elite usavam um camuflado branco completo no inverno. Só no final da Segunda Guerra Mundial é que veríamos padrões muito mais especializados, destinados ao uso em ambientes florestais. Em conclusão, o camuflado com padrão era tão raro na Europa porque simplesmente os aliados o proibiram para evitar fogo amigo. Os alemães não podiam fornecer uniformes camuflados para todos os soldados e os soviéticos não estavam muito interessados nisso. Se você se interessou por este vídeo, provavelmente vai querer saber por que usaram dirigíveis no dia D. Obrigado por assistir a este vídeo. Até a próxima. Tchau!